Olá, bom dia, uma feliz, uma abençoada Sexta-feira Santa para você, para sua família. Hoje é dia 18 de abril. Nesse tríduo pascal, então hoje celebramos na igreja a paixão e morte de Jesus. Como de costume, eu sempre leio o Evangelho, né? Mas hoje, no Evangelho de sexta-feira, é aquele longo Evangelho, o relato de todo o processo da paixão e morte de Jesus. Então, eu só vou deixar como referência o Evangelho. É o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1, até o capítulo 19, versículo 42. Então, essa é a referência. Mas o convite para nós é nós estarmos nessa sintonia, fazermos memória, de a gente, enquanto eu for fazendo aqui a minha reflexão, de a gente também ir assim sintonizando naquilo que foi todo o processo da paixão e morte de Jesus nessa sexta-feira. Jesus que assim enfrenta o tribunal, o povo que grita, crucifica-o, Jesus que carrega a cruz, Jesus que cai, Jesus que sofre, Jesus que é pregado na cruz, Jesus que pede para que afaste dele esse tormento, esse cálice, Jesus que diz: Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito, tudo está consumado, os soldados que transpassam o coração de Jesus. Enfim, a Maria Madalena que está junto aos pés da cruz, e que sofre junto com Jesus. Então nós somos convidados nesse dia da sexta-feira a gente fazer esses passos, o caminho com Jesus de sua paixão e morte. Então, caros irmãos e irmãs, a narrativa do julgamento, da condenação e da morte de Jesus, de acordo com o evangelista João, mostra exatamente como que Jesus ele enfrenta as forças que se opõem a tudo aquilo que é a sua missão, o seu projeto. A gente costuma dizer assim que o justo ele é julgado e condenado pelas forças do mal. O relato ele inicia lá no jardim, como em Gênesis. Gênesis diz que Adão não resistiu às forças do mal. Ao passo que, claro, Jesus não se rende, ele assume livremente o caminho do Calvário. Então a morte de Jesus não é vontade ou desejo de Deus, mas é consequência de sua fidelidade ao Pai. Jesus, então, o justo e santo, foi aquele que não ficou indiferente diante da fome, diante da doença, diante da violência, da morte. O modo de ser de Jesus, as suas opções, a sua liberdade diante da lei, da religião, do templo, os seus encontros considerados escandalosos com os pobres, com os pecadores, com todos aqueles que eram considerados excluídos, desestabilizou tudo, pôs em crise as instituições e as pessoas encarregadas da religião. Então, Jesus se tornou um perigo a ser eliminado. Então, a cruz, que era considerada, quem ia para a cruz? Os criminosos. Então, a cruz era o castigo de todos os criminosos, demonstra exatamente a crueldade da inteligência humana inclinada para o pecado. As suas últimas palavras, as últimas palavras de Jesus tudo está consumado. E essas palavras, elas revelam que a missão dele chega ao fim e que ele foi fiel ao Pai ao extremo. Então, entregar o Espírito significa colocar nas mãos de Deus a sua vida e colocar nas mãos de Deus os projetos que realizou ao longo de sua vida em favor das pessoas que mais necessitavam. Jesus entrega tudo ao Pai. E ao celebrar a paixão de Jesus, nós expressamos a rejeição da injustiça e nos solidarizamos com os injustiçados do mundo de hoje. Tem um teólogo alemão, Albert Schweitzer, ele diz assim:
que a tragédia não é quando um ser humano morre. A tragédia é aquilo que morre dentro da pessoa enquanto ela ainda está viva. Por isso que eu gosto sempre de dizer na Sexta-feira Santa que Jesus, ele morreu de vida, de bondade, de esperança lúcida, de solidariedade, de uma compaixão ousada, de uma liberdade muitas vezes arriscada, de uma proximidade curadora junto às pessoas. Então, nesse sentido, caros irmãos e irmãs, a cruz de Jesus não é um peso morto. A cruz ela tem sentido porque ela é consequência de uma opção radical em favor do reino. A cruz não significa passividade e resignação, mas ela nasce de sua vida plena e transbordante. A cruz ela resume, ela concentra, ela radicaliza, ela condensa o significado de uma vida vivida por Jesus na fidelidade ao Pai, que quer que todos vivam intensamente. Por isso, caros irmãos e irmãs, vamos participar das celebrações desta Sexta-feira Santa nessa perspectiva, que a cruz para nós é um caminho para a vida nova. A cruz tem que ser para nós consequência de uma opção que a gente faz como batizados e batizadas para que haja mais vida, para que haja reino, que haja justiça, paz para todas as pessoas. Que Santo Antônio te proteja e te guarde. Nós encontraremos amanhã para refletirmos sobre o sentido do Sábado Santo. Paz e bem.